Atenção, galera, vai Raoni com a bola pela meia cancha, soltou para João Guilherme, avança com ela, supera aqui a marca central do campo, passou para Ulisses, cortou para Felipe, meteu pro gol, que lindo! Gol! É o gol a gol da Rádio Faixa. Boa tarde, está começando mais um Gol a Gol, o programa esportivo da Faixa que vai ao ar todas as quartas no seu intervalo. Eu sou João Guilherme e ao meu lado estão Ulisses Lacerda, Raoni Alves e Felipe Bennett. E hoje contamos com a presença do professor Célio Campos, convidado especial que reforça o nosso elenco. Não é isso, Ulisses? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos meus amigos companheiros de mesa. Queria já agradecer de antemão a presença do nosso professor Célio Campos e passar a bola já pro Raoni aqui. Boa noite, Raoni. Boa noite, Ulisses. Bola mata no peito e vamos pro jogo. Como é que a gente começa aí, João? Puxa de quê? Bom, Ulisses, faça a sua primeira pergunta pro Célio Campos. Vamos aproveitar a presença do professor aqui. É que o nosso tempo não é muito longo, né? Vamos lá então. Célio Campos, antigamente os jogadores tinham mais amor à camisa, né? Coisa que hoje em dia isso vem se tornando uma raridade. Queria saber a sua opinião sobre isso, lembrando que hoje em dia é só o Rogério Ceni que tem esse amor à camisa. Bom, boa noite para todos. É boa noite? É boa noite, é boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todos. Realmente é um tema muito polêmico, porque a última que eu vi foi a contratação do Flamengo, o Cleverson. O Cleverson chegou beijando a camisa do Flamengo. Eu não vejo, nunca soube de nenhuma relação desse jogador com a Gávea. E, quer dizer, isso o futebol hoje virou uma coisa muito profissional. E eu sou de um tempo em que o jogador atuava num time no máximo em 2. Então as coisas mudaram hoje em dia. Realmente esse amor pela camisa foi transformado em amor pelo dinheiro. O dinheiro acaba falando mais alto. E tradições que existiam no próprio Flamengo que você citou, de passar a chuteira pro garoto, o Carlinhos passou pro Zico, o Zico passou pro Pintinho. E aí morreu aí a tradição do Flamengo. Você começa inclusive pelo goleiro. O Flamengo e Vasco no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no Rio, são times de grandes tradições de criar goleiros, né? Hoje em dia não, o Vasco precisou ir no São Caetano pegar um goleiro, o Flamengo precisou ir ao Atlético, pediu o Corinthians para que liberasse o Bruno. Quer dizer, aquela cria da casa, desde o goleiro até o matador lá na frente, ela ficou para o segundo plano. Célio, vamos mudar um pouquinho de assunto e partir para a questão do rádio no futebol. Por isso eu peço ao Raoni, que tem uma pergunta sobre esse tema para o Célio Campos. Por favor, Raoni. Professor, é o seguinte, mudar a área do rádio, né? Você como especialista, queria saber a sua opinião sobre a questão do rádio em rede. As transmissões esportivas em rede podem trazer a mesma cobertura para diversas praças diferentes? Pois é, o veículo é fantástico. O rádio, se bem explorado, eu acho que ele consegue atender a diversas expectativas. É complicado. Você pega, por exemplo, eu costumo dizer isso até em sala de aula, você tem um jornalismo regional e o futebol regional. E você tem o jornalismo nacional e internacional e o futebol nacional e internacional. Você pega, por exemplo, o Jornal Lance. O Jornal Lance ele tem 6 capas. Ele tem capa que contempla, por exemplo, em São Paulo, os times de São Paulo, do Rio, os times do Rio, Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético, no Sul, Inter e Grêmio, em Salvador, Vitória e Bahia. Por quê? Porque o objetivo, que é uma estratégia mercadológica, é atender essas praças. Então, uma transmissão no rádio, o Zé Carlos Araújo tentou fazer isso com São Paulo, uma dobradinha. Um transmitia o primeiro tempo e o outro o segundo. Mas são interesses que não convergem, né? O torcedor... Você acaba perdendo o cara que está aqui no Rio, no segundo tempo vai para outra rádio. Exatamente, aí você acaba perdendo os dois. O camarada quer, o flamenguista especialmente, quer o jogo do Flamengo, quer saber quanto é que o Corinthians está, pô. Não existe isso. O futebol é um negócio que envolve muita paixão. E o rádio, ele acompanha essa tendência. Eu não acho que possa ser em rede, não pode dar certo, não. E você consegue, mesmo ser imparcial, mesmo assim, essa transmissão, você perde a imparcialidade, né? Porque você vai ter que mirar para uma praça específica. Você acha que o cara consegue ser imparcial mesmo assim? É mais difícil, né? Muito mais difícil. O futebol, por envolver muita paixão, ele acaba voltando para o regional. Não vejo como o camarada ser
Botar um paulista aqui para transmitir o Flamengo, ele não vai conseguir mexer não tem a emoção. O linguajar é diferente, a cultura é diferente, o próprio jeito de narrar é diferente. Você pega um paulista, um mineiro, um gaúcho, quer dizer, eu acho que isso é saudável, até respeitar regionais, né? As praças regionais. E o Rio tem toda uma tendência diferente. Isso se aplica também na cultura, por exemplo. Na Bahia você tem um tipo de música que não é a mesma que o carioca gosta. O carioca tem uma cultura que se impõe, que é o samba. Lá já é mais uma coisa de axé, aquela, né, um outro. Em São Paulo você tem um outro tipo de cultura, até pela presença maciça de nordestino. São Paulo tem mais nordestino que no Nordeste. Então, para atender essas praças, você tem que se adequar a esse tipo de linguagem. Bom, continuando nesse assunto sobre o rádio, paixão, emoção, que foi dito, eu queria saber qual é a magia que o rádio, se eu posso chamar de magia, que o rádio tem para o jogo de futebol, que faz com que muitas pessoas ainda fiquem com o velho companheiro, ao invés de preferir a televisão, com a transmissão, com o pay-per-view, com vários ângulos, prefere a emoção do rádio. Você pode transmitir para mim o porquê disso? João, eu posso sim. Eu acho que é muito simples. Basta você ligar o rádio, tirar o som da televisão e ver o jogo que está passando. Parecem duas coisas distintas. Não são duas coisas distintas. Porque o narrador de rádio ele tem que trabalhar muito com emoção. Quando ele está transmitindo, ele está pensando no porteiro de prédio, ele está pensando no motorista de táxi, ele está pensando naquele cara que não está tendo acesso ao vídeo. Hoje, com novas tecnologias, hoje você sabe que o juiz, o Filipe sabe disso, quando o juiz erra, a tecnologia te ajuda. Né? Tá na mesma linha, não está? Na hora, pode ser um erro humano. Eu acho que há muito erro aí que não é humano. Há um erro intencional, sim. Mas tem muitos erros que a tecnologia capta, que no momento que aconteceu, uma bola na mão, estar na mesma linha, no impedimento, isso aí, a olho nu, fica muito difícil. E a tecnologia te traz. Hoje, em 15 segundos, você sabe se o camarada estava ou não impedido. E o rádio agora também acompanhando essas novas tecnologias. Estamos aí com a beira do rádio digital, já em fase experimental, a TV digital, isso vai facilitar muito, por um lado. E não vai matar a emoção que o rádio consegue transmitir. Eu acho que o rádio é um veículo fantástico. O camarada está ali olhando o tempo real e transmitindo uma emoção. Isso se dá também em locutor de FM, o camarada está no estúdio muito frio, tenta passar uma emoção, até que não é verdadeira, que ele está sozinho ali, solitário, um sábado à noite, e ele joga para o ouvinte quer dizer, a função dele, né? Uma emoção muito forte, que não é real, mas é a emoção que o rádio exige, que tem que ser dada. Sério, o cara que transmite rádio, você acha que ele tá mais preparado até para um dia se ele passar pra TV? Porque ele tem que desenhar o jogo pro torcedor, né? É uma narrativa diferenciada. Ele vai ter que segurar um pouco a onda dele, porque o rádio você tem que falar muito. São os olhos do torcedor. Os olhos do torcedor. E você tem que meio que ancorar aquela imagem. Então ela é naturalmente mais lenta, essa transmissão, em função da imagem. Você não pode ser muito rápido se a jogada está parada, se o jogador está parado. Né? O cara do rádio não vê parar. Ele não está vendo. Né? E tem jogo que é até muito mais emocionante, dependendo do narrador da televisão, você tirar o som da televisão e ficar com o rádio mesmo. Tem até outro jogo, né? É verdade. Bom,